Bem, pessoal, salve aí a todos. Eu achei necessário estar fazendo esse vídeo aqui pelo simples fato de que eu estou há 2 dias, estava 2 dias batendo cabeça com essa placa mãe aqui, e agora a gente conseguiu reverter o problema dela. O sintoma qual aparecia nessa placa, vou desligar ela bem aqui, direto. O sintoma que aparecia nela era aquele famoso sintoma aquele bugzinho liga, aí fica alguns segundos ligado, desliga, aí depois liga novamente, depois desliga, aí fica isso o tempo inteiro. Aí eu percebi que tinha algumas horas que o cooler rodava forte um pouco, tentando subir a BIOS e consequentemente subir o sistema, mas aí ela voltava de novo e desligava, e iniciava o processo novamente. Testei memória, fiz teste de memória em outras, peguei as memórias dela, testei em outra máquina, as memórias estavam boas. Fiz reset da BIOS aqui pelo jumper, fiz reset pela bateria, CMOS, todos os testes possíveis na placa, fiz testes. Alguns testes com multímetro também, e não detectei nenhum curto na placa. E eu percebi uma coisa, que a placa ela estava toda grudada com espécie de óleo por toda a superfície dela. Eu cheirei o óleo, parecia com cheiro de óleo de cozinha, né? Eu disse, provavelmente talvez o cliente tenha colocado alguma coisa em cima do gabinete, deva ter derramado, e o óleo deva ter causado alguma crosta, alguma oxidação, alguma coisa de algum periférico, alguma pecinha aqui da placa. Eu fiz uma lavagem na placa com álcool isopropílico, com o 99,8%, que é o álcool mais puro que a gente tem. Fiz uma lavagem nela completa, depois fiz uma lavagem com aquele desengordurante, lavei literalmente na torneira, coloquei para secar no sol e depois de algumas horas retirei e fiz o processo de secagem com secador. Montei ela toda, reinstalei e coloquei tudo de volta, testei, ela funcionou por alguns segundos e depois desligou de novo e voltou a fazer o mesmo loop. E eu vi que pelos sintomas a placa não estava com problema. Eu comecei a pensar outras situações. Essa fonte aqui é uma fonte ATX pequena. É uma fonte ATX pequena para esse tipo de gabinete aqui, ó. Esse gabinete aqui, ele é um gabinete slim. E como ela é toda parafusada aqui dentro, eu não quis tirar ela. E fiquei achando que a placa estava boa, a fonte estava boa. Mas aí depois eu fiquei um pouco curioso. Eu peguei uma outra placa de um computador que eu tenho aqui que estava funcionando. Aí eu peguei e fiz o teste com essa fonte dele, essa pequena. E quando eu coloquei a placa, ela deu o mesmo loop que estava dando na outra. Eu desconfiei. Aí isso provavelmente deve ser essa fonte. Eu, por inocência, não querendo abrir a fonte, por achar que não era a fonte, porque dificilmente, em último caso, que a gente olha a fonte, né? Geralmente a gente já condena logo BIOS, memória, processador, essas coisas, e nunca vai na fonte. Até porque ainda estava ligando, então a gente deduz que não está com problema na fonte. E o último passo que eu fiz foi olhar a fonte. E quando eu abro a fonte, eu encontrei o problema, que foi os dois capacitores que levam a voltagem de filtro, né? Esse 470, 200 volts, os dois estavam estourados. E o problema estava depois eu fiz a medição de corrente que estava aqui parece-me que era de 5 era 3 volts, e na de 12 volts, que estava com esse problema. Aí eu tinha uma fonte aqui, uma outra, e eu fiz a troca não são iguais, esses daqui são maiores, mas eu consegui fazer um jump aqui
E fiz o teste na placa e depois de 2 dias batendo cabeça só com a placa, o problema estava na fonte, né? E foi resolvido. No caso, se eu tivesse uma fonte para trocar, eu substituiria, mas como essa fonte ela é pequena, é uma fonte difícil de se encontrar. Geralmente nós encontramos a ATX maior e a ATX real também, mas desse tamanho aqui já é um pouco mais difícil de encontrar. E saiu mais viável para mim fazer o conserto dela. Eu peguei de uma fonte que estava queimada, fiz a substituição e agora está aqui a placa funcionando perfeitamente. Essa aqui é de uma pousada e eles estavam até me aperreando e eu já estava desistindo, condenando a placa, mas eu vi que não era a placa e tá aqui o teste, né? Ó, funcionou, acionou lá o cooler da fonte. E agora aqui vamos ver subindo. Ó, pronto, subiu. E tá aí a placa normal funcionando perfeitamente. O único problema que estava dando esse loop de ligando e acionava um pouquinho e desligava era somente esses 2 capacitores que estavam estourados, estavam sem utilidade. E foi resolvido. E agora é só colocar de volta na CPU e levar para o cliente. Valeu, pessoal. Essa é uma dica para vocês aí, quem estiver passando por isso, façam todos esses testes. Teste de BIOS, reset de BIOS, troquem as memórias, teste com outro processador se possível. E também dê uma olhada na fonte, se tiver uma fonte para fazer um teste, é melhor ainda. Valeu, pessoal, até mais. Inscrevam, compartilhem e nos ajude aí comentando algo aí sobre o vídeo e alguma dúvida também.